Olá, bem-vindos de volta aqui à nossa conversa. Depois daquela estreia do projeto CryptoLife que a gente analisou e que parece que o pessoal gostou bastante, né? Pois é, foi bem legal. E agora a gente está de volta para mergulhar na segunda live deles. Exatamente. Acompanhamos de novo a conversa lá do Dalmo, do Leandro e do Anderson, os criadores do CryptoLife. E o tema dessa vez foi, assim, super importante: autocustódia. Isso, autocustódia no mundo das criptomoedas. A gente vai tentar desempacotar isso, como sempre, de um jeito claro, né? Pensando em quem está começando a explorar esse universo agora. Exato. A ideia é pegar o que rolou lá na live, os pontos-chave, sabe? O que significa de verdade ter a custódia dos seus próprios criptoativos. É disso que a gente vai falar. E ó, antes da gente começar para valer aquele lembrete amigo, para encontrar o CryptoLife é só procurar por @CryptoLifeBR em todas as redes sociais. Tem Instagram, Facebook, YouTube. E tem até uma comunidade no WhatsApp que está bem ativa, viu? Vale muito a pena seguir, curtir e compartilhar para dar aquela força pro projeto deles. Com certeza, eles até comentaram na live que a comunidade está crescendo bastante. E olha que interessante, quem participa lá ativamente preenche um formulário de interesse que eles sempre divulgam, pode acabar tendo umas vantagens mais pra frente, conforme o projeto cresce. Fica a dica aí. Boa dica. Bom, então tá na hora. Vamos desembrulhar essa ideia de autocustódia. Bora lá. Para começar, eles contextualizaram um pouco o porquê desse assunto ser tão relevante hoje, né? Ligando com a própria missão do CryptoLife. Sim, eles relembraram o projeto inicial deles, o Aposenta Cripto. A ideia de buscar alternativas para uma aposentadoria mais tranquila usando cripto. E aí usaram uma analogia, digamos, um pouco forte, né? Compararam o INSS a uma pirâmide. Foi ousado. Mas a lógica por trás faz pensar, né? O sistema nosso depende de quem está entrando agora para pagar quem já saiu. Exato. E com a mudança demográfica no Brasil, menos gente nascendo, pessoal vivendo mais, essa conta pode ficar complicada no futuro. O que naturalmente leva muita gente a procurar outras formas de garantir o futuro, né? Perfeito. E eles deixaram claro que essa busca não é só deles, é algo que eles querem compartilhar. Mencionaram até aquele espírito "Vai Corinthians". Ah, não pelo time, né? Mas pela atitude. Isso, a atitude de tipo, começar, se comprometer e ir aprendendo no caminho, fazendo acontecer. Mesmo com medo, com dúvida. E admitiram que eles mesmos tiveram esses receios de iniciante, o que é legal, né? Deixa a jornada deles mais humana, mais próxima de quem tá começando. Totalmente. Mas vamos para o ponto central. O que é custódia versus autocustódia? Como eles explicaram essa diferença? Começaram pelo básico, né? Custódia tradicional. Deixar o dinheiro no banco. O banco guarda pra você, você confia nele. Simples assim. Aí vem a autocustódia em cripto, que inverte tudo. Você vira o seu próprio banco. A responsabilidade é toda sua. E aí veio a citação do tio Ben do Homem-Aranha, que eles usaram na live, achei ótimo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Perfeito para autocustódia. Você tem o poder, o controle total, ninguém pode meter a mão, confiscar. Lembraram até do confisco da poupança na época do Collor, né? Um trauma brasileiro. Exato. Com autocustódia, isso seria impossível. Mas, aí vem a outra parte da frase. A responsabilidade É toda sua. Se você perder o acesso, se fizer algo errado, se cair num golpe, já era. Não tem pra quem ligar. sem 0800, sem gerente, sem FGC. Aliás, eles até deram uma cutucada na real eficácia do FGC numa crise sistêmica. Mas o ponto principal é, na autocustódia, o seguro é você. É a sua atenção, o seu cuidado. E essa responsabilidade fica muito clara quando a gente pensa em deixar as criptos nas corretoras, as exchanges. Aí entra aquela frase que todo mundo que mexa com cripto já ouviu. Not your keys, not your coins. Se as chaves não são suas, as moedas não são suas. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que lá na corretora você tem um login, uma senha, vê seu saldo bonitinho na tela, mas a chave privada, aquela senha mestra que realmente controla seus fundos lá na blockchain, quem guarda é a corretora. É isso. Você tem, tipo, uma promessa da corretora de que aquele saldo é seu. Um vale cripto. E isso traz riscos, né? Eles detalharam bem esses riscos na live. Sim. Primeiro a questão da regulamentação. Ainda não é como no banco, com um seguro-depósito garantido por um órgão forte. Se a corretora quebra ou é hackeada,
A chance de recuperar o dinheiro é bem certa, né? Exatamente. Segundo risco, intervenção do governo. Eles mencionaram um tal do criptojude aqui no Brasil. Ah, sim, isso é importante. Mostra que já existe um caminho legal para a justiça mandar bloquear criptoativos direto nas contas das corretoras brasileiras. Ou seja, o que está na corretora não está totalmente fora do alcance de uma ordem judicial, por exemplo. Não é como ter a chave no seu bolso. E também falaram do Drex, né? A futura moeda digital do Banco Central. Isso. Ainda está em desenvolvimento, mas a própria ideia de uma moeda digital estatal, programável, levanta discussões sobre um possível aumento do controle financeiro lá na frente. O que torna a ideia de autocustódia ainda mais interessante para quem busca mais autonomia, né? Com certeza. E claro, não podiam faltar as histórias de terror das corretoras. Essas são clássicas. Citaram a Mt. Gox lá atrás, um hack que levou embora uma fortuna em Bitcoin dos clientes. O Aquadriga CX, que o CEO supostamente morreu e levou as senhas junto. Uma história bem estranha. E casos mais recentes, como a Celsius, que travou os saques e depois se descobriu que operava super alavancada. E o escândalo da FTX, né? Fraude comprovada, usavam o dinheiro dos clientes para tapar buraco. O padrão é meio claro. Confiar em terceiros tem seu preço, seu risco. Chegaram a comentar também aquela história da China, né? Que teria deixado o pessoal comprar Bitcoin em corretoras locais para depois proibir e supostamente confiscar o que estava lá. Uma estratégia de Estado que mostra bem a vulnerabilidade de depender dessas plataformas centralizadas. Então, o caminho apontado para fugir disso é a autocustódia, usando uma carteira de cripto. Mas eles fizeram questão de explicar o que é essa carteira. Sim, porque não é igual à carteira que a gente põe no bolso, com dinheiro dentro. As criptos, tipo Bitcoin, elas existem lá na rede, na blockchain. A carteira, na verdade, é um programa, um aplicativo ou até um aparelhinho físico. Que serve para guardar e gerenciar as chaves, as senhas que dão acesso aos seus fundos lá na blockchain. Como um cartão de banco, sabe? Boa analogia. O cartão dá acesso à conta, a carteira cripto dá acesso aos seus ativos na rede. E o ponto mais crítico de tudo isso, a chave privada. Que geralmente a gente lida com ela na forma da seed phrase, ou as palavras semente. Aquela lista de 12 ou 24 palavras. Ah, essa parte é crucial. Aquelas palavras que a carteira gera na primeira vez que você configura. Exatamente. Aquilo ali é a sua chave mestra, só que num formato que a gente consegue ler e anotar. Perder essas palavras, ou deixar alguém descobrir, significa perder o acesso aos seus fundos para sempre. Não tem recuperar senha. É o ponto central da autocustódia e da responsabilidade toda. Com essa importância toda na mesa, eles começaram a falar dos tipos de carteira que existem. Classificaram de duas formas principais, né? Isso. Primeiro pela conectividade. Se está online ou offline. As hot wallets, quentes, ficam conectadas à internet. E as cold wallets, frias, ficam offline, desconectadas. E a segunda forma é pelo dispositivo. Se há um software, programa, aplicativo, ou um hardware, um aparelho físico. As hot wallets, então, são geralmente aplicativos no celular ou programas no computador. São práticas para o dia a dia, para usar valores menores. Isso. Mas como ficam online, as chaves privadas ficam um pouco mais expostas a riscos, tipo hackers, malwares, e toda hot wallet é uma software wallet. Já as cold wallets são cofre forte. Por estarem offline, oferecem um máximo de segurança para guardar valores maiores, pensando a longo prazo. E aí entram as hardware wallets, que são as mais recomendadas para cold storage. São aqueles aparelhinhos físicos, tipo a Ledger e a Trezor que eles mencionaram. Como elas funcionam? Guardam as chaves offline e, para você fazer uma transação, precisa conectar o aparelho e confirmar fisicamente nele, apertando um botão. Exato. Isso adiciona uma camada de segurança física contra ataques pela internet. E toda hardware wallet é uma cold wallet. Mas aí surgiu uma dúvida interessante na live, até com participação do Guilherme, que já tinha aparecido na outra, né? Sim, ele perguntou sobre a segurança desses aparelhos. Tipo, será que o fabricante não poderia ter deixado uma porta dos fundos? E se o aparelho quebrar? Perguntas super válidas. E a resposta deles, mais uma vez, voltou para seed phrase, o backup das palavras.
O aparelho é só uma ferramenta segura e conveniente para usar a chave. A chave mesmo são as palavras. Então, se o aparelhinho quebrar, for perdido, roubado, você pega a sua anotação da seed phrase E recupera o acesso aos seus fundos em outra carteira compatível, seja outro hardware ou até um software wallet. Por isso a insistência toda em anotar e guardar bem essas palavras. E como guardar? Falaram de papel, que é o mais comum, mas é frágil, né? Molha, rasga, pega fogo. Sim. Aí mencionaram as placas de metal, tipo aço ou titânio, para gravar as palavras, bem mais resistentes. Outras ideias foram dividir as palavras, guardar em lugares diferentes, talvez até usar códigos, cifras próprias para dificultar. A segurança pessoal aí é fundamental e se alinha com aquela filosofia do Bitcoin. Não confie, verifique. Ou confie no código. A segurança está na matemática e no seu próprio cuidado, não em confiar num terceiro. Uhum. Chegaram a mencionar também carteiras mais complexas, tipo as multisig, que precisam de mais de uma assinatura para liberar os fundos. Sim, isso é útil para empresas ou para famílias pensando em herança, né? Um tema que o Guilherme também puxou lá na conversa deles. Ok, muito conceito importante. Mas e a prática? Quando a pessoa deve realmente pensar em sair da corretora e ir para a autocustódia? A orientação que eles deram foi bem pé no chão. É uma decisão pessoal. Depende do valor que a pessoa já acumulou e principalmente do quanto ela se sente confortável e entende o processo. Jogaram um número na roda, tipo R$ 5.000, como um marco para começar a pensar nisso. Mas deixaram claro que não é uma regra fixa. É mais um ponto de reflexão, né? O conselho prático foi: começa pequeno na corretora, aprende como funciona comprar, enquanto isso, vai estudando sobre autocustódia. Testa com pouquinho dinheiro, cria uma carteira, manda uns satoshis para lá, faz o caminho inverso, sente como é. Exato, para pegar o jeito. Quando se sentir seguro, aí sim começa a migrar valores maiores para sua própria custódia. E falando em segurança na prática. Ah, a dica sobre comprar a hardware wallet. Essencial. Dica de ouro. Comprar diretamente do site oficial do fabricante. Ledger, Trezor, qualquer uma. Evitar marketplace, revendedor desconhecido. Porque existe o risco de comprar um aparelho que já foi adulterado, né? Com algum malware instalado para roubar as chaves depois. Exatamente. Então, direto da fonte. E sempre conferir os lacres da embalagem quando chegar. E ó, só para lembrar mais uma vez o pessoal, quem quiser continuar acompanhando essas dicas, essas discussões do CryptoLife, é só seguir o @CryptoLifeBR em todas as redes. Isso. Instagram, Facebook, YouTube e entrar lá na comunidade do WhatsApp para trocar ideia com eles e com outras pessoas interessadas. Curte, comenta, compartilha para ajudar o projeto a crescer. E não esquece do formulário de interesse, né? Para ficar por dentro das novidades e, quem sabe, ter aquelas vantagens no futuro. Boa! Para fechar essa parte mais prática, eles deram um resumo de como configurar uma hardware wallet, né? Usando a Ledger como exemplo. Sim, os passos básicos são bem diretos. 1. Cheque o lacre da caixa, vê se não está violado. 2. Conecta o aparelho e define um PIN, uma senha numérica para ele. 3. Aí o próprio aparelho vai gerar as 12 ou 24 palavras, a sua seed phrase. 4. Esse é o passo crucial. Anotar imediatamente essas palavras, com muito cuidado e guardar em um lugar ultra seguro. Esse é o seu backup de verdade. 5. E por último, o aparelho geralmente pede para você confirmar algumas ou todas as palavras para ter certeza que você anotou tudo certinho. O processo em si não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas o cuidado com as palavras no passo 4 é total. Perfeito. Então, resumindo essa nossa conversa, que foi inspirada nessa segunda live do CryptoLife. Autocustódia é tomar as rédeas, É ser o seu próprio banco. com o poder que isso traz, mas também com toda a responsabilidade. E como ficou claro na discussão deles, ainda mais com a participação do Guilherme levantando a questão do controle, que parece aumentar, declaração de cripto, Drex vindo aí, entender e principalmente praticar a autocustódia vira uma ferramenta muito poderosa para preservar a liberdade financeira. Não é só tecnologia, né? É autonomia. Exatamente. A live deles foi muito rica nesses pontos. A gente agradece a quem acompanhou a nossa análise aqui hoje.
Eles até comentaram que a participação nessa segunda live foi um pouquinho menor que na estreia, mas o conteúdo foi super denso e relevante. Fica o convite para todo mundo interagir mais com eles nas próximas lives, participar lá da comunidade. E continuar acompanhando o CryptoLife, claro. @CryptoLifeBR. Eles prometeram trazer mais temas importantes do universo cripto, sempre com essa pegada de descomplicar e construir junto. A proposta deles de educação para a liberdade financeira é muito legal mesmo. Então sigam lá, @CryptoLifeBR. E pra gente fechar de vez, fica aquela reflexão que essa conversa toda provoca, né? Até que ponto vale a pena a conveniência de deixar nossos ativos com terceiros? Considerando o risco, que talvez esteja até aumentando, de um dia a gente perder o controle sobre eles. Seja por falha da empresa, por mudança de regra, por intervenção. Uma pergunta que não tem resposta fácil, né? Cada um precisa pensar no que faz mais sentido para si. Exatamente. Valeu demais, pessoal. Até a nossa próxima análise. Até mais.